E o Flamengo? Canedo, o que aconteceu com o Malvadão? Ó, aconteceu um pouco do que vem acontecendo nos últimos jogos, com a diferença de que dessa vez a defesa também não funcionou. E não foi o pênalti foi um lance de azar, mas né, o segundo gol e as chances até que o Córdoba teve também no segundo tempo. Então, aquele discurso de que né, foi tudo maravilhoso, tá? O Flamengo está nos trilhos, do Flamengo, poxa, melhor elenco, melhor time, mas já está aí, acho que em 2 jogos em uma semana que, pô, pode ter alguma coisa aí, cara. Isso está virando um padrão. Tá virando um padrão. O Flamengo criar e não conseguir fazer gol. E no jogo de ontem, especificamente, a gente pode discutir aqui a estratégia que o Flamengo teve em poupar 3 titulares. Já foi avisado que a prioridade é o brasileiro, mas já foi avisado na prática em 2023, 2024, que se o Flamengo demole, não importa o grupo, se o Flamengo demole, ele vai passar em segundo. E isso tem consequências na Libertadores. E todo mundo quer ganhar a Libertadores também. Não é que a prioridade é o Brasileirão, então a gente se importa em perder a Libertadores. Não, então o Flamengo vai ter que dosar isso. Aí, beleza, botou os titulares no segundo tempo, ninguém fez nada. Eu acho que o Wesley fez a pior partida da vida dele, da vida, porque ele já, até ele engrenar, ele era um jogador bastante contestado. Mas todo mundo entrou mal. Quem entrou melhor foi o Pedro, que jogou ali uns 20 minutos, 15 minutos e acertou um pivô ou outro. Assim, o resto, meu Deus do céu. Só que é diferente, né? Quando você já entra com 0-2 pressionado, né? O jogo ficou um bumba meu boi. O Flamengo até achou um belíssimo gol de falta ali do De La Cruz, linda cobrança. Pô, com, sei lá, 13 minutos? Quanto tempo foi? 15 minutos. E o Flamengo teve esse tempo inteiro aí até o fim do jogo e, cara, nada. O Flamengo praticamente não criou. Teve a bola na trave, na cabeçada do Bruno Henrique já, 96, e uma sequência de escanteios que o Pulgar bateu no primeiro pau ali, deve ter deixado todo mundo maluco. O cara bateu os 3 escanteios seguidos ali na primeira trave e os caras cortando. Então, foi um Flamengo ontem que todo mundo acreditou na fragilidade do Central Córdoba, os especialistas em futebol sul-americano, a galera da Bet, eu perdi o dinheiro, você deve ter perdido também. Eu não apostei nesse jogo. Todo mundo acreditou e eu acho que os jogadores do Flamengo também acreditaram. Então teve uma questão ali, o Felipe Luiz reconheceu isso na coletiva, de falta de concentração, talvez. Olha só as chances que eles foram tendo, o Central. Você bateu no né? peito do goleiro. Não foi um jogo de massacre, até aí o golaço, né? Em número de XG, o Flamengo teve um XG menor do que o do Central Córdoba. Tudo bem que o Córdoba teve um pênalti a seu favor, o que joga lá para o alto esse número. Só que dá uma dimensão que ontem o problema não foi exatamente também... Eu acho que o pênalti, me corrija um chat, mas acho que é 0,75 automaticamente, ou 0,8, uma coisa assim. É isso. Não foi exatamente. Até o 0-0, o Flamengo, beleza, pode botar culpa ali na sua falta de pontaria. Depois o Flamengo se desestabilizou e não conseguiu encontrar soluções. O Felipe Luiz jogou o time todo para frente nas substituições. Foi um jogo que não é terra arrasada, evidentemente. Eu já até tinha falado isso dos outros jogos, mas, cara, tá tendo um padrão aí. O Flamengo tem que ficar de olho. 0,76, tá me dizendo o Thiago aqui de... Essa aí já aos 96 minutos. Mas isso aí, cara, isso aí é muito azar, né? Agora, você pega aqui, ó, a Comebol postou 3 minutos e 18 de melhores momentos, que é o que a gente baixa lá da Comebol. Desses 3 minutos e 18 são 3 minutos de Flamengo. Mas quais chances cristalinas ontem? A bola na trave. Que já foi no último lance do jogo. Bola na trave. Os caras até chegaram também, cara. Esse eu acho que foi o que surpreendeu ontem. Porque assim, pênalti, o lance do pênalti do Léo Pereira é bizarro, vai. É um lance muito... muito azar. Deu um tilt na cabeça dele lá, botou a mão na bola, azar. Isso aí, as coisas acontecem. Aí você sofre um gol de bola parada. E ali você até pode ficar olhando, eu já olhei 700 vezes o lance aqui, é difícil de falar quem errou. É bola parada, cara. Futebol é o único esporte que as coisas acontecem. A bola parada, o time pequeno faz gol no time grande na bola parada. Se o melhor time do mundo, a melhor defesa do mundo, sempre o ponto fraco dela vai ser bola parada. O maior perigo que ela tem é bola parada. É perder um jogo de bola parada. Dominar, ter 812 chances de gol e toma um gol de escanteio, bola parada, é um perigo. Aí, cara, você toma 2, então assim, o Flamengo deu sorte. A sorte estava do lado do Flamengo na Venezuela, a sorte estava do lado do Flamengo contra o Vitória, a sorte não estava do lado do Flamengo ontem. Ontem era aquele um dia que não estava dando certo, estava com azar. E aí você soma o azar, a ansiedade, e até o Felipe Luiz fala de caos, né?
ficou um caos o segundo tempo mesmo. Eu assisti 2 jogos ao mesmo tempo, mas O Flamengo não sabia o que fazer com caótico, a bola. jogadores Não na sabia. posição, assim, tava tudo bagunçado, caos total. Acontece. E aí, a bola do Bruno Henrique em cima da pequena área, bate na trave e sai, como às vezes ela poderia bater na trave e sair, como poderia a falta do De La Cruz bater na trave e sair. Cara, é isso. Esse gol você pode ficar olhando 700 vezes, você não vai. Eu acho que foi azar, assim. Mas onde é que está a raiz do azar? Controle de carga e cansaço. O De La Cruz, mesmo joga bastante, mas ele é um cara que... poupou. Então, mas é isso que eu tô falando, eles poupam, mas aí você vai bagunçando o teu time aos pouquinhos. Você nunca consegue repetir a escalação, porque você está sempre poupando alguém. Coloca os caras no segundo tempo no caos, mas é sempre poupando alguém. O Corinthians poupou na terça-feira. O time foi melhorar quando entrou todo isso, mundo. Thiago, do que aquele jogo que você bota 11 reservas e você taca o F pro jogo. Eu prefiro você fazer um controle de carga ali nesse jogo 2 ficam fora, nesse jogo 3, mas tem que entender a relevância também. Que assim, ontem todo mundo esperou que o Flamengo reserva fosse ganhar e tal. Uhum. A prática se mostrou diferente. A partir de agora, eu espero, né, como um analista aqui de futebol, que o Flamengo acorde, porque em 2023 e 2024 o Flamengo também poupou na fase de grupos e passou em segundo. Isso foi fundamental para que ele fosse eliminado ali na frente. Não pelos adversários que ele enfrentou, mas fez os jogos de volta fora de casa. E vai lá saber também se o resultado teria sido diferente ou não, mas o Flamengo tem que lutar para passar em primeiro, ainda mais nessa chave, cara, com LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Que isso, pô? Aqui a gente tem uma discussão muito boa do Pants Elephant. Primeiro você tenta fazer o resultado, né? Depois você poupa. Então a gente tem um problema de lógica que eu acho que é interessante a gente conversar. Problema de lógica. O que os caras normalmente fazem? Eles poupam e depois eles usam no segundo tempo. Foi assim no Corinthians. Por quê? Porque o treinador espera o primeiro tempo para ver como as coisas vão se desenhar, para depois colocar os caras no segundo tempo, ou não colocar, porque vai que você faz 1-0 numa bola parada no primeiro tempo lá contra o América de Cali e você não põe mais. Então, dos dois jeitos existe risco. Dos dois jeitos existe chance de dar certo ou de dar errado. O que a gente não sabe, nós torcedores, e eu não sei se eles sabem também, qual é a estatística em relação a isso. É melhor sair jogando e tirar no segundo tempo, independentemente do que aconteça, para poupar o cara, ou é melhor não sair jogando e depois usar no segundo tempo? A lógica me parece que o certo seria poupar para usar no segundo tempo. Mas será que essa sugestão do Pants Elephant, contra-intuitiva, de primeiro gastar o máximo que você puder para depois poupar no segundo tempo, faz sentido? Eu não sei se a estatística mostra que sim ou não, mas é uma pergunta muito boa. Não, é que é ruim debater isso hoje porque a gente já está com a cabeça contaminada pelo resultado. Então a gente já sabe como se desenrolou o jogo para poder afirmar que era melhor do outro jeito. Mas eu só acho que, assim, em linhas gerais, o Flamengo precisa ter cuidado com a Libertadores. A Libertadores merece respeito. E, cara, me admiro, porque o Flamengo viveu isso na prática nos últimos 2 anos, pegou grupos fáceis e o Flamengo se complicou fazendo essa escolha, assim. E às vezes por problema de concentração também dos titulares que estavam lá jogando. O Flamengo precisa levar com mais seriedade a Libertadores. Eu acho que esse é o principal recado. Se quer priorizar ainda o brasileiro, tudo bem, mas os caras que estão lá em campo precisam não dar mole. Eu acho que o Flamengo deu mole ontem. Foi um jogo que o Flamengo deu mole. Sem tirar o mérito aqui e falar que os times de fora não prestam e tal. Os times argentinos têm feito frente até, têm conseguido. Nessas e nas últimas edições, até em enfrentamentos. Cara, o Flamengo precisa levar mais a sério. É isso. Errado, Thiago. Melhor jogar o primeiro tempo inteiro e poupar depois. Eu não sei, Matheus. Tá especulando. Não sei se é melhor. Não sei mesmo. Não sei o que pode acontecer. Não sei. A gente não tem essa informação. Depois que aconteceu mas e deu ontem, errado, é fácil de falar, mas a gente não sabe. Ele completou a frase dizendo que os jogadores titulares entram bem. Ontem, Gerson, partida trágica. O Gerson teve uma bola ali do lado direito da área. Ele não jogou bem, né? Que ele recebeu com uma excelente chance de cruzar rasteiro ou até de chutar com a direita. É o vício do canhoto que puxa para a esquerda. Pô, usa a direita, meu filho. Né? O Wesley, pelo amor de Deus, o Wesley teve várias oportunidades ali de cruzamento com a direita. O cara não acerta cruzamento. Então, o Pulgar batendo escanteio, que o Pulgar também entrou. O Pulgar batendo escanteio. Como eu estou até parecendo aqui mais emocionado na crítica, porque o dinheiro foi um negócio ali que
se sai aquele golzinho ali no final, eu teria ganhado a bet, que eu fiz uma proteção. Mas eu acho que, em linhas gerais, é isso. O Flamengo deu mole ontem, ninguém entrou bem. Acho que houve uma desconcentração ali. E o Flamengo vai ter que remar agora, porque a LDU ganhou. O Flamengo vai jogar no Morro agora contra a LDU e as coisas podem se complicar dentro do grupo. E a outra coisa que eu já vinha falando para vocês é o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo precisa ter uma alternativa menos cansativa para os caras do que ficar correndo atrás da bola, mordendo, recuperação em 5 segundos. Isso destrói jogador. O Felipe Luiz falou que ele prefere, que ele vai assumir esse risco, mas precisa ter um jeito. Então, quem é o grande exemplo disso? Modric. Quantos anos está o Modric? 38? Eu chutaria isso. 38. Ele jogou bastante contra o Arsenal. O controle de carga dele, ele faz o próprio controle de carga dele no jogo. Pode ver. Ele não vai em bola perdida, ele toma cuidado na hora de correr. O Ronaldo Fenômeno, na final da Copa, ele rouba aquela bola e o Brasil faz 2-0 em cima da Alemanha. E ele já deu entrevista em podcast dizendo que ele discutia muito com o Filipão, porque o Filipão queria que ele mordesse depois que ele perdesse a bola. E ele falava, Filipão, um pique que eu dou atrás do zagueiro ou do lateral aqui para roubar a bola dele é um pique a menos que eu vou dar com a bola no meu pé em direção ao gol para fazer gol para você. Então, beleza, tem o controle de carga, mas talvez os jogadores também tenham que assumir um pouco a responsabilidade deles de eles saberem se poupar, deles não se entregarem tanto. Porque o Felipe Luiz falou, o que eu admiro nesses caras é que eles entregam tudo, eles deixam tudo. Então talvez precise deixar um pouco menos, né? Entregar um pouco menos. E é uma corrida desordenada, né? No segundo tempo tava. Eu baixava o olho no iPad e os caras estavam parecendo um formigueiro. Parecia jogo de eliminação e aquele jogo nervoso e o Flamengo sem saber o que fazer com a bola. Né? Ou vamos virar o jogo. Assim, depois do que o Pedro entrou, então vamos sair cruzando e vários cruzamentos para a entrada da área, né? Nem para o Pedro brigar. Foi no desespero mesmo. Isso aí.